E depois do desporto, hoje o comentário de Diogo Meireles. Alguns temas para abordar neste jornal. Exportações de bens cresceram 18% em 2021 e superaram níveis pré-pandemia. Acesso a crédito à habitação fica mais difícil agora com a alteração ao prazo dos contratos e gasolina em Portugal 17 cêntimos por litro mais cara do que média da União Europeia. Muito boa noite, Diogo. Boa noite. Começamos pelo primeiro tema. As exportações de bens cresceram 18% em 2021 e superaram os níveis da pré-pandemia. Cresceram as exportaçõões e também as importações. Pois, o problema é exatamente esse. Temos duas boas notícias e uma má. Como estava a referir, a questão de nós termos aumentado a percentagem das importações face a 2020 é muito importante e temos regressado, não só ter-se verificado um aumento, como conseguimos ultrapassar níveis antes da pandemia, porque obviamente que este aumento deve-se em parte à recuperação que felizmente a economia teve depois dos grandes contratempos que tivemos desde o início de 2020. Tem conexão com o facto de ter diminuído as restrições, não é? E, portanto, a vida está quase a voltar à normalidade. Exatamente. É precisamente essa a justificação. Agora, nós temos de olhar para outra face. Neste caso, temos de olhar para outra parte, para a outra metade da balança e falar das importações que também aumentaram e aumentaram mais do que as próprias exportações. Portanto, nós aqui acabamos por ficar com um déficit mais acentuado naquilo que diz respeito à nossa balança comercial de bens. E estamos agora com um déficit de 4.600 milhões de euros. No final de contas, a nossa economia depende muito desta diferença entre as importações e as exportações embora a notícia, o título soe bem, mas no final das contas nós temos de rever o que é que se está a passar, porque estamos a ir buscar mais produtos lá fora do que aqueles que nós estamos a mandar lá para fora. Só para termos uma ideia, as exportações aumentaram 12,7% e as importações 26,5%. Ou seja, é uma diferença substancial. Uma diferença substancial. Nós estamos a falar, as importações chegam a um valor de 82.500 milhões de euros e as exportações 63 mil. Há uma diferença de 19 mil milhões de euros que temos de... O próximo governo vai ter que olhar para este número, porque se acentua de ano para ano, começamos a ficar com dificuldades mais acentuadas. Esta é uma situação para ser estudada e resolvida nos próximos tempos. Sim, o próximo Ministro da Economia tem de ter muita atenção. Sobretudo aqui nós temos de ver aquilo que nós vamos buscar lá fora, porque do lado das exportações creio que estamos a fazer um bom caminho e nós tipicamente somos um país que desse ponto de vista somos bons e temos vindo a ter sucesso. Agora, será que há necessidade de ir buscar tantos bens lá fora ou podemos ter uma indústria aqui em Portugal que produza esses próprios bens? Eu creio que o desafio está precisamente aí. Conseguimos substituir, conseguir ter a indústria cá em Portugal para não termos de ir buscar estes produtos lá fora. De incentivos do Estado? Sim, incentivos do Estado, completamente, exatamente. Ter incentivos, aliás, o PRR poderá servir precisamente para isso, coisa que nós já vimos que não foi a opção do Partido Socialista e também a escolha dos portugueses não recaiu sobre isso. Por exemplo, posso dar o exemplo do CDS, que defendia que a verba do PRR de apoio às empresas triplicasse. E o que o Partido Socialista quis foi 2/3 do PRR que fosse investido no setor público, em infraestruturas, nomeadamente, e aí o efeito multiplicador do investimento do dinheiro público não seria tão bom, não seria tão grande como se nós investíssemos nas empresas, no setor privado. Como defendeu na altura, a solução passaria por um maior apoio às empresas, Ao tecido empresarial. Exatamente. E à recuperação, de forma a que fosse possível Nós recuperaríamos melhor se o dinheiro fosse canalizado nesse sentido. Porque, obviamente, que existem muitas lacunas no setor público, a nível da justiça, a nível da educação, da saúde também, mas que efeito é que isso terá a nível económico? Temos de olhar também para essa vertente, porque nós, para criarmos riqueza, não podemos olhar apenas para os gastos, temos de olhar para investimentos que depois nos vão dar frutos no futuro. E não é esse o caminho do Partido Socialista. Eu espero estar enganado e nos próximos anos conseguirmos ter uma economia mais pujante.
mas com uma estratégia dessas, creio que não será possível. Vamos ver, os portugueses escolheram, não é? Foram os portugueses que escolheram esse caminho. Outra das situações que está aqui a criar algum celeuma, Diogo, é o acesso ao crédito à habitação, que vai ficar agora mais difícil por causa de alterações que vão ser efetuadas ao prazo dos contratos. Sim, é uma mudança considerável. A vertente da habitação na vida das pessoas é fundamental, e estamos sempre a falar de valores elevados no que diz respeito à habitação. Uma compra de uma casa talvez seja a compra com um valor mais elevado que nós fazemos na nossa vida, a não ser alguns investimentos empresariais que possamos fazer, mas será o gasto, neste caso, acaba por ser um investimento, a compra de uma habitação, porque ficamos sempre com um bem que terá sempre valor de mercado. Para que as pessoas percebam, os novos empréstimos, não é? Portanto, aqueles empréstimos que vão ser feitos a partir de agora a 40 anos, vão ser concedidos apenas a clientes com idade até aos 30 anos. O que efetivamente vai complicar a vida a muita gente. Sim, há esse bloqueio. Depois há aqui outra perspectiva, que é, nós sabemos que, e recentemente saiu um estudo em que refere que os jovens precisamente saem de casa dos pais em média aos 30 anos, 30, 31 anos. Quando contraem um empréstimo, não é? Exatamente. Para comprarem habitação. E é o que nós estamos aqui a ver. Quando há essa passagem de casa dos pais para a habitação própria, nós agora vemos que os bancos estão a limitar precisamente nessa altura. Agora, é certo que 30 anos para sair de casa dos pais é uma idade avançada, é demais, e isso acontece por motivos vários, mas certamente a questão do salário e da incerteza dos contratos de trabalho, que muitas vezes são incertos e são precários, que não levam os jovens a terem a confiança de tomarem estas decisões. É a dependência dos jovens ainda, não é? Não é? Não conseguem ser independentes em idade muito inferior a 30 anos, o que acontecia aqui há uns anos atrás. Exatamente, esse é um problema. Agora, o que nós estamos aqui a falar, para recentrar o assunto, é que há esta mudança em que vai haver muitos jovens com idade superior a 30 anos que não vão conseguir contrair um empréstimo tão vantajoso a 40 anos e terão de contrair a 30 anos, mas mesmo se nós estivermos a falar noutras idades, não fixarmos o valor dos 30 anos, sabemos que outros objetivos, neste caso do Banco de Portugal, é que a média dos novos contratos se aproxime dos 30 anos. Portanto, mesmo para todos os outros clientes, o objetivo é não estar tão próximo dos 40 anos de empréstimo, mas dos 30 anos. E isso tem impacto ao nível de quê? Da prestação mensal. Por causa da taxa de juros também, porque depois já há menos flexibilidade para tratar a taxa de juros. Exato, a taxa de juro sobe. E depois há outra questão, que é, fala-se que os juros vai haver uma subida de taxas de juros a nível do Banco Central Europeu, em que vai fazer com que não só com o decréscimo do número de anos do empréstimo aumente a prestação mensal, como também a subida da taxa de juros também incrementa ainda mais esse valor. Para termos aqui ideia, só a questão do número de anos do empréstimo reduzir, estamos a falar aqui para a maioria dos portugueses, porque estamos a falar aqui em valores de crédito nos 160 mil euros, será o valor médio que os portugueses contraem, num aumento de 100 euros. 100 euros só com esta passagem para os 30 anos de empréstimo. Depois, mais a subida da taxa de juros, vai subir para os 125, próximo dos 140 euros de diferença a mais que recairá sobre o bolso dos portugueses. O que nós estamos aqui a observar, isto é uma vertente da vida dos portugueses que temos de considerar, mas vemos que há subidas de preço em quase todos os setores. Na gasolina, que nós vamos falar de seguida, na habitação, nos próprios bens que estão a subir, enfim, e vemos que os salários, por sua vez, não estão a acompanhar estas subidas. O que nós estamos a ver é que, a nível económico, a nível de bem-estar, a população está a perder poder de compra. E só se apercebe mais tarde, não é? Exatamente. E depois também há aqui uma questão que dá a sensação que há uma certa incoerência com aquilo que vinha sendo anunciado em tempo de campanha e o que começa agora a perceber-se. Porque, por exemplo, na questão da habitação, há muitos programas para permitir que os jovens
possam ter um acesso mais rápido à habitação e a preços acessíveis. E como é que agora vem ao de cima, digamos que, esta questão dos contratos, não é? Que vai prejudicarem muito os jovens que querem ter habitação. O que acabou de evidenciar. Não, e tira-se com outra. Certo, e aqui dá-se 10 euros, com este exemplo, 10 euros com uma mão e retira-se 20 ou 30 com a outra. Portanto, é isto que tem vindo a acontecer e essa sua evidência é o mais importante desta reflexão que nós possamos fazer, porque evidenciamos um problema. E para dar resposta a este problema, o Governo apresenta meia dúzia de projetos de incentivo à aquisição de habitação por parte dos jovens, só que vemos que esses programas são insuficientes, não têm dimensão para fazer face a todas as necessidades que existem e depois, por outro lado, há outras circunstâncias, nomeadamente esta questão da taxa de juros e de condições a nível de crédito bancário que surgiram e que ainda dificultam. Portanto, não só, e aqui, mais uma vez, do lado dos benefícios, os benefícios são poucos, são insuficientes, e depois aquilo que prejudica vem em força os portugueses vão sentir isto na pele, achando que não iriam ter de passar por isto, porque durante a campanha certamente houve oportunidade para discutir este tema e os portugueses ficaram com a sensação de que teriam algumas soluções, mas na realidade vão perceber que as coisas vão complicar-se, infelizmente. E na prática, não é? Somos confrontados no dia a dia com situações menos agradáveis. Outra situação menos agradável é a constante subida dos combustíveis, designadamente a gasolina, que em Portugal sobe 17 cêntimos por litro, é a mais cara da média da União Europeia. Diogo, como é que se pode impulsionar a economia com preços, pelo menos relativamente à energia, preços assim tão elevados? Nós sabemos que a questão da mobilidade, e a mobilidade está relacionada com os combustíveis, porque neste momento as pessoas ainda utilizam a viatura própria, não utilizam tanto os transportes coletivos e há que fazer essa passagem. Portanto, do primeiro ponto de vista, é bom fomentar a utilização de motos suaves e também opções de veículos próprios, nomeadamente os veículos elétricos que estão em voga, só que ainda são caros para muitas pessoas para fazerem a passagem de carros a combustível para energias limpas. Agora, temos de perceber que, neste momento, a maior parte da frota automóvel no nosso país ainda são veículos a combustão. E nesse sentido, os preços dos combustíveis têm um grande impacto. Mas o que nós observamos neste estudo do INE em específico, nesta análise, eu vou salientar dois valores. Primeiro, vamos falar apenas neste momento da gasolina simples 95. Estamos a falar de um preço médio de venda acima da média europeia em 17 cêntimos o litro. O preço médio de venda. Mas se nós compararmos com o preço de venda antes de impostos, essa diferença é apenas de 2 cêntimos. Portanto, nós estamos aqui a ver uma disparidade muito grande causada pelos impostos. Precisamente. E para terem ideia, a carga fiscal no nosso país relativamente aos impostos chega próximo dos 60%. 60% do preço final dos combustíveis vai para o Estado. 60%. É um abuso, é muito dinheiro. Também foi outro dos temas que foi falado na campanha para as legislativas, que tivemos recentemente. Sabemos que o Partido Socialista pôde fazer alguma coisa, mas não fez, neste sentido. Criou o e-voucher, mas foi uma medida muito, muito simples. Mas uma adesão por aí além, o e-voucher. Não, e mais uma vez, foi uma medida apresentada que prometia muitos benefícios, mas depois, na realidade, mais uma vez, e na prática, os portugueses não sentem os efeitos dessas medidas no bolso como deviam sentir. Percebem que a gasolina, os combustíveis estão cada vez mais caros, não se baixa o imposto, que é absolutamente exorbitante, 60% nós, quando falamos do IVA, falamos de 23%, e aqui estamos a falar de 60%, é um valor inimaginável e é um grave problema. Diogo, qual é a sua... Porquê é que acha que o Governo não toma medidas mais concretas sobre isto, sobre arranjar uma solução? Porque, efetivamente, está a criar muita polémica, as pessoas já não aguentam. Todas as semanas há reportagens sobre a subida dos combustíveis. Sim, primeiro nota-se, isto é uma opinião pessoal, mas também já há vários estudos que apontam nesse sentido. Vemos que não tem havido uma correlação entre aquilo que é o preço do barril
do Brent, o que for, do crudo, e aquilo que é o aumento dos combustíveis que nós verificamos nos postos todos os dias. Houve uma altura, em 2010, 2009, 2010, que houve aumento, que era justificado principalmente nessas cotações do mercado, mas que agora o preço está muito abaixo na altura e os preços continuam a subir. Nota-se que não há justificação para este aumento plausível. E depois há outra questão, que os países produtores de petróleo, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, eles controlam a lei da oferta e da procura, portanto eles definem o que é que vão produzir e não vão produzir, e muitas das vezes eles têm possibilidade de produzir, mas propositadamente não limitam, que é para o valor do combustível subir. Há aí interesses privados, interesses de grupos muito fortes, e basta nós vermos aquilo que é a economia de países produtores de petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, o caso do Dubai, o caso de Angola. São países que não são propriamente ricos do ponto de vista destes bens. Portanto, subida de preços também, Diogo, tem consequências graves na atividade empresarial. Sim, completamente. A nível empresarial isto tem um grande impacto, e nós aqui até podemos abrir o leque não só para a questão destes combustíveis, mas também para o gás e para a eletricidade. São aumentos que a indústria e os empresários têm de lidar, que colocam em causa muitas das vezes a atividade das próprias empresas, porque acabam por ser custos correntes. Custos que, já que têm atividade, não podem deixar de os ter. E têm prejudicado muito a conta de muitas empresas, e depois nós queremos discutir a sobrevivência, a manutenção de muitos empregos que temos, e depois também podemos discutir o aumento de salários. Como é que com o aumento destes custos conseguimos nos virar para esse lado? É mais uma vez um indicador muito complicado, esta questão dos combustíveis, da eletricidade, do gás, que tem de haver. Muitas áreas da vida dos portugueses, não é? Sim. Este é um assunto, com certeza, que iremos novamente discutir mais para a frente. Muito obrigada, Diogo Meireles, por ter estado neste jornal. Comentário de Diogo Meireles sobre alguns dos temas da atualidade.